Pois é, nós estamos aqui fazendo um apanhado geral da encíclica. Na segunda parte, nós falamos sobre a igreja, né? O papel da igreja, a obra da igreja, e depois o papel do Estado, o direito de intervenção para o bem comum, para o bem dos operários. E depois, no número 2, ele fala ainda da intervenção do Estado, quais são as normas e os limites do direito de intervenção. A intervenção é sempre para melhor, para ajudar, não para criar pessoas que não têm, né? Passar a mão na cabeça, bandidos, criminosos, preguiçosos, esse tipo de coisa, não. É no sentido do trabalhador, da família dos trabalhadores. É no sentido de, por exemplo, ter as estruturas básicas de locomoção, de moradia. É claro, todas estas coisas facilitadas para um país como o Brasil, então isso é importante. Depois, número 3, o Papa fala de casos particulares de intervenção. Casos particulares, ele cita 3 casos particulares. Garantia da propriedade particular. O Estado deve garantir que a propriedade não seja invadida. Cada país tem as suas leis, o Brasil tem as suas leis, o povo que vota os seus representantes. Então, quando as leis são feitas, elas devem significar a vontade das pessoas, da maioria. A garantia da propriedade particular, a garantia do trabalho é o segundo ponto, e nessa garantia do trabalho ele fala sobre as greves. Ele diz a greve como direito, mas que o Estado ele não pode permitir que uma greve fique durante muito tempo, que isso não é bom para ninguém. Então, as greves devem ter soluções rápidas, resolver os problemas, dialogar. Agora, no Brasil fica difícil, porque as greves são políticas, né? Então, quando é o partido adversário, o pessoal já programa a greve e o governo, ele já não dá o aumento para esperar dar o aumento quando tiver greve. Então, aí não tem jeito mesmo. O Brasil é tudo muito bagunçado, é um país que funciona desse jeito, né? A garantia de trabalho, ele fala das greves, ele fala das condições de trabalho, carteira assinada, férias, todos os direitos. E a última parte, ele fala sobre o salário. Aliás, até influenciou em todas as constituições, o salário ele tem que garantir o sustento digno do trabalhador, digno em todos os sentidos. Portanto, tem que ser uma quantia que permita ao trabalhador e sua família ter uma manutenção digna. E na terceira parte, casos particulares de intervenção, terceiro item, ele fala que o Estado deve ajudar as famílias para educação para a poupança. No Brasil, agora a poupança está sendo retirada, né, por causa da crise. Mas deveria ser o contrário, as pessoas deveriam poupar para depois poder ter os benefícios daquela poupança do futuro. E, por fim, na letra C, obra da igreja, obra do Estado e a obra das associações. Aquilo que o Papa fala, que o padre do trabalho acabou de falar, né? As obras, o papel das associações, das cooperativas e assim por diante são importantíssimas. O Papa fala a necessidade da colaboração de todos nas associações. O direito à associação é natural, tem que ser preservado e incentivado, favorecer, diz o Papa, os congressos de trabalhadores católicos, autonomia e disciplina das associações, ou seja, elas têm que ter autonomia e também têm que ter as suas regras internas, direitos e deveres dos associados, ele se refere principalmente às associações católicas de trabalhadores, e que as questões de trabalho possam ser resolvidas no interior das próprias associações. E a conclusão do Papa, a caridade como rainha das virtudes. Tudo isso, mais à frente, nós vamos aprofundar cada tópico desse com a leitura, para que não haja interpretação. Hoje eu fiz interpretação, né, muitas vezes.
mas vamos ler aquilo que é o conteúdo de cada tópico da Rerum Novarum. E que estudem isso, gente, nos grupos paroquiais, vale muito a pena. Na minha paróquia já vamos instituir o estudo da doutrina social cristã. Bom dia, Jader. Bom dia, Padre Cândido. Bom dia a todos que nos assistem e para quem nos ouve pela Rádio América. E agora vamos ver participações, né, Jader? Isso aí. A primeira participação é pelo Facebook, do Gilmar Sena, que comentou o seguinte: infelizmente, o socialismo de hoje é tratado apenas como um trampolim eleitoral, manipulando interesses políticos. E ele gostaria de participar do sorteio. Pois é, então eu queria até comentar o que ele disse. Gente, quando nós falamos de socialismo, há um rolo aí, uma confusão. Existe o chamado socialismo real, que são países dominados pela ditadura, pelos governos ditatoriais, onde não há eleição. Não há eleição. É o caso de Cuba, por exemplo, não há eleição, é dinástico. Quem sabe haverá futuramente, nós não sabemos, mas até depois que Fidel Castro tomou o poder, até hoje ele continuou governando através do seu irmão. Não há democracia, propriamente. E são países, como na China também não existe, como na Coreia do Norte não existe, como também alguns países latino-americanos querem instalar um governo aparentemente democrático, mas que, através de manobras e uma série de coisas, continuam no poder o tempo todo. Esse não é o socialismo a que ele está se referindo. Há um outro socialismo que está presente, são partidos que têm uma ideologia, uma política com certos assentos e outros partidos que têm outros assentos. No Brasil, a maior parte chama Partido Socialista, tá? Muitos. Mas deveria ter diferença. Por exemplo, a França atualmente está sendo governada pelo Partido Socialista, do François Hollande. Possivelmente o próximo não será socialismo, porque eles fazem alternativa de poder. Existe na França, existe na Espanha, existe em Portugal, existe na Itália, existe na Noruega, existe na Dinamarca. Todos países extremamente democráticos, onde há partidos, onde há uma ideologia no partido, há uma política de maior intervenção do Estado em determinadas circunstâncias, mas é tudo muito democrático. Agora, existem outros partidos que querem que o sistema funcione por si sem muita intervenção. Menos governo e mais sociedade civil. São tendências, cada um de nós tem o direito de escolher quem achar melhor. Mas isso é socialismo democrático, não é o socialismo que alguns ficam falando aí, não. Mas vamos ver agora a última parte do Padre José Ferreira, vai falar sobre a atuação no mundo do trabalho e também, enquanto igreja da sua congregação, missionários operários ou padres do trabalho. Vamos conferir. Nós temos uma fala muito interessante de um membro do Movimento Trabalhadores Cristãos, que ele dizia o seguinte, que certa vez o pessoal estava socorrendo as crianças que estavam descendo para água abaixo num rio. Aí ia lá, tiravam uma criança, daí a pouco vinha outra afogando, mais outra. E aí um deles falou assim, você vai tirando os meninos aqui, que está afogando, eu vou lá em cima para ver quem é que está jogando esses meninos dentro d'água. É porque o problema hoje é esse, as pessoas não querem olhar as causas, né? E aí continua matando, continua destruindo, continua fazendo as coisas, e isso tem repercussão também na ecologia, né? Hoje nós, padres do trabalho, estamos cada vez mais próximos dessa questão também da ecologia. Por isso, os catadores de materiais recicláveis, né, que antigamente eram chamados de catador de lixo, né, não, são catadores de materiais recicláveis para beneficiar, e hoje tem convênio com as prefeituras, né, tem visibilidade nacional. Aliás, a nossa congregação, 4, 5 anos depois que foi fundada, ela deu uma guinada muito forte. Porque no início era mais acolher, celebrar, até mesmo dar uma assistência com uma sopa quentinha de noite para os trabalhadores que estavam muito passando necessidade. E logo o nosso fundador percebeu, precisa de instrução.
O mundo do trabalho, ele evolui constantemente, e isso é normal. Então, nós não podemos ficar parados no tempo, tem que estar sempre adaptando, né? Eu nunca imaginei de trabalhar com catador de papel, nunca. Foi aqui em Contagem que eu me deparei com isso e falei assim, mas isso aqui é trabalhador. Deus nos fala pela realidade, gritante, mas ela nos inspira pela nossa igreja. Eu agradeço muito, mas muito mesmo, a Congregação dos Missionários Operários por esta colaboração, de modo especial, Padre José Ferreira, muito obrigado. Realmente uma colaboração muito interessante. Vamos mais participação? A Cirleide Fátima, do bairro Glória, que está fazendo aniversário esse mês, disse que está adorando o programa e as palavras do Padre Cândido. Obrigado. A Lúcia Costa Val, do bairro Anchieta, parabeniza o Padre Cândido e toda a equipe e está gostando muito do tema. Obrigado, nossa querida amiga, minha querida amiga Costa Val. O Lázaro, do bairro Santo Agostinho, parabeniza o Padre Cândido pelas colocações. Colocações sobre a política no Brasil. Obrigado, Lázaro. Nós encontraremos hoje às 18h30 na missa sábado hoje. Ele e a Maria do Carmo, sua esposa, grandes amigos. Rodrigo Gomes comentou pelo Facebook que quer participar do sorteio. Rodrigo Gomes, de Cachoeira do Campo. Muito bem. O Evaldo Antônio, do Rio Negro, em Sabará, parabeniza pelo ótimo programa. Obrigado. O Padre João de Deus, de Cidade Nova, parabeniza pelo ótimo tema do programa e quer participar do sorteio. Que coisa boa. Quem sabe, eu vou torcer para o Padre João de Deus, grande amigo Padre João de Deus, lá da Cidade Nova. Eu gosto muito dele e eu sei que ele gosta de mim também. A Marli Moreira, do bairro Barroca, mandou um abraço para a amiga Isabel, que fez aniversário essa semana, e ela, a Marli Moreira, e a Sônia Maria, sua irmã, querem participar do sorteio. Pois é, nós voltamos daqui a pouquinho, vamos dar os parabéns a todos os aniversariantes desse mês e depois concluiremos com as últimas participações e o sorteio. Voltamos daqui a pouco.